Ele acaba saindo em 1924, ele acaba indo para a rua e começa a mobilizar as pessoas e tentar ganhar mais adeptos. Só que a situação na Alemanha já estava mudando. A Alemanha começou a passar por um período de desenvolvimento econômico, aquele caos, aquela hiperinflação tinha acabado, e o partido nazista ganhava seguidores, mas não tanto. E ele, com seus discursos, ele passou a adotar a ideia de que, olha, o governo está sendo próspero, mas está sendo próspero porque está ganhando dinheiro, está pegando dinheiro de empréstimo. Não é porque o governo fez uma excelente solução para resolver os problemas. E com isso o partido ele ficou sendo considerado como sendo um maluco, um piadista, aquele que nunca conseguiria chegar ao poder para a questão da opinião pública. E com isso o partido nazista entrou num ostracismo, ele ficou ali perdido no meio daquela confusão democrática. E quando estoura a crise de 29, que os americanos suspendem todo o envio de dinheiro para a Alemanha, aquele caos econômico que você tinha no período do pós-guerra volta, e o Hitler vai ser considerado um profeta. Olha, ele previu. Não. E na sequência, o partido nazista, a partir da crise de 29, o partido nazista vai começar a crescer em números, né, seus filiados, e também ele começa a ganhar votos. Com isso, entre 1930, então a eleição de 28 vai mostrar essa fragilidade, que eles ganham algumas cadeiras, mas não ganham tantas, mas na eleição de 30 você já tem um aumento expressivo no número de pessoas, e com isso todos aqueles liberais e democratas que eram a maioria começaram a ficar assustados com esse crescimento, e principalmente eles não conseguiam propor medidas para resolver a crise econômica da Alemanha. O presidente na época era o Paul von Hindenburg, ele era um marechal que estava envolvido na guerra, ele era da alta cúpula da Alemanha durante a Primeira Guerra, e ele era o presidente e ele podia nomear o primeiro-ministro de acordo com as leis daquele momento. Então, com isso, como as coalizões que foram tentadas não conseguiram, ele vai chamar o Hitler para bater um papo e vai nomeá-lo o primeiro-ministro. E também isso vai ter influência por conta das eleições de 32, que vai ser feita uma nova votação, e que o partido nazista consegue uma maioria de 44% das cadeiras no Reichstag, que era o parlamento. Com isso, em 30 de janeiro de 1933, o Hitler assume o poder como primeiro-ministro da Alemanha. E no mês seguinte, acontece um incêndio no Reichstag. A polícia prende um rapaz que era vinculado aos partidos de esquerda, ou pelo menos é isso que a versão que ele disse. E com isso o Hitler vai propor uma lei no Reichstag, no parlamento, dizendo que, olha, todos os partidos de esquerda estão banidos, e eles saíram prendendo todo mundo. Então os partidos de esquerda passaram a ser proibidos, mesmo na gestão do Hindenburg. E depois, em 34, o Hindenburg ele morre, e os nazistas aproveitam e criam um projeto de lei para acúmulo de funções. Então, para o primeiro-ministro não ser só o chefe de governo, para ele ser também o chefe de Estado. Então, com isso, com a aprovação da maioria no parlamento pelo partido nazista, ele acaba assumindo a função do Führer, né? Ele vai ser o líder supremo, acumulando tanto as funções do presidente como de primeiro-ministro. E com isso, ele inicia o processo aí com as suas medidas para resolver os problemas econômicos. Então uma das primeiras medidas que eles tomam vai ser justamente a mobilização militar. Então todos aqueles em idade para servir ao exército vão servir ao exército, porque você tira essa galera do desemprego e coloca no exército. Como consequência também, eles começaram o processo de caça aos judeus, já em 1934 e 35. Eles criam as leis de Nuremberg, então eles proíbem casamentos entre alemães e judeus. E a partir de 1935 eles começam perseguição a lojas. E num primeiro momento, o primeiro campo de concentração que foi criado em 1933,
foi onde os primeiros líderes socialistas e comunistas foram pegos. E esses caras vão ser os primeiros a experimentar as câmaras de gás criadas pelos nazistas. O partido nazista ele era um partido de extrema direita. Não só por ele caçar comunistas, socialistas, anarquistas, mas também por pregar a limpeza étnica, por pregar a questão da supremacia alemã, e todas essas ideias ultranacionalistas, Alemanha acima de tudo, acabou levando justamente a esse partido nessa forma, nesse formato. Nuremberg então vai ser o centro então das políticas antijudias e das políticas antissemitas. Então Nuremberg era o centro ideológico, era o centro onde propagavam essas ideias. Em 1936 ocorre as Olimpíadas de Berlim, na Alemanha, e a ideia da Olimpíada é: vamos mostrar um país moderno que não tem crise, a crise é coisa do passado, agora tá tudo ok, tá tudo excelente, bora pra frente, porque o que importa é a Alemanha e o resto que se exploda. Então, em 1936 a Olimpíada vai ser justamente uma propaganda muito forte, e a propaganda vai ser uma característica muito importante no regime nazista. Chefiado pelo Goebbels, ele tinha controle dos jornais, dos rádios, do cinema principalmente. Então toda essa massificação e das ideias de que os comunistas são um perigo, os judeus são perigosos, são ideias que os liberais são perigosos, todas essas ideias eram transmitidas pela mídia. E muitas vezes o Joseph Goebbels e os seus ministros ali, os seus funcionários na propaganda, criavam narrativas completamente falsas para incitar a opinião pública e garantir ao partido nazista a supremacia de opinião, só tem a opinião nossa. E com isso, com o exército mobilizado, uma indústria funcionando, uma agricultura já funcionando, o Hitler começa a preparar as suas ideias para o expansionismo. Então é isso, gente. Dúvidas e desafios? Chama a Clio.